E aí, bora falar de uma das coisas mais poderosas que existem hoje em dia, a programação. E a gente vai fazer isso com Python, sabe? A linguagem que está por trás de um monte de tecnologia que a gente usa de um jeito bem simples e direto ao ponto. Então, bora lá! Sério, para e pensa um instante. E se desse para criar aquele aplicativo, aquele site ou aquela ferramenta que simplesmente não existe ainda? Tipo, tirar uma ideia que tá só na cabeça e, pronto, dá vida para ela no mundo digital. Pois é, a programação te dá esse poder. Ou então pensa naquelas tarefas chatas, sabe? Aquelas repetitivas do dia a dia, organizar um monte de arquivo, preencher planilha, mandar e-mail. Imagina só ter uma assistente pessoal que faz tudo isso no automático. Seria bom, né? E mais do que isso, e se fosse possível olhar para qualquer problema, não importa se é simples ou super complexo, e conseguir criar uma solução, com lógica, com eficiência. Programar é isso, sabe? É quase como aprender um jeito novo de pensar, uma habilidade que ajuda a resolver qualquer parada. Pois é, e a chave que abre todas essas portas tem nome: Python. É ela que vai ser a nossa porta de entrada para começar a criar, automatizar e a resolver problemas de verdade usando código. Beleza, mas por que logo Python, né? Bom, essa linguagem que nasceu lá no comecinho dos anos 90 virou simplesmente uma das mais populares do mundo. E não é à toa. Gigantes tipo Google, Netflix, Instagram, todos eles usam Python pra tudo. Sabe aquela série que a Netflix te recomenda? Python. O feed do Instagram rolando? Tem Python ali por trás. Mas o mais legal mesmo é a ideia por trás do Python. O criador dela, um cara chamado Guido van Rossum, tinha uma sacada genial. Ele dizia que a gente passa muito mais tempo lendo código do que escrevendo. Por isso, a simplicidade e a clareza são as coisas mais importantes. É uma linguagem feita para a gente entender, o que é perfeito para quem está começando. E agora, chegou a hora do rito de passagem de todo programador. Sério, todo mundo que hoje é fera em programação, um dia começou exatamente por aqui. O Olá Mundo não é só um comandinho qualquer, não. É uma tradição. É o primeiro passo de uma jornada incrível, tipo o seu ingresso para uma comunidade mundial de gente que cria coisas. E tá aí. É isso. Uma única linha de código. Simples, direto, sem complicação nenhuma. Com esse comando, print, a gente está basicamente falando para o computador: ei, mostra na tela a mensagem Hello World. É o seu primeiro oi para a máquina. E essa lenda, cara, ela pega bem o espírito da coisa. É uma brincadeira, claro, mas ela simboliza aquele primeiro momento mágico, sabe? Aquela hora que o código roda e funciona. E a gente pensa: caramba, eu fiz o computador fazer exatamente o que eu queria. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? Para dar esse primeiro passo, não precisa instalar absolutamente nada. A gente vai usar uma ferramenta incrível chamada Google Colab. Pensa assim, é um ambiente Python completinho que roda direto no navegador, e de graça. Ou seja, aquela barreira de ter que configurar um monte de coisa simplesmente não existe. Ok, agora que a gente já quebrou o gelo, bora entender como é que os programas funcionam de verdade, por dentro. E o ponto de partida de tudo é a capacidade de guardar informações. E para isso a gente usa uma coisa chamada variáveis. Imagina que as variáveis são tipo caixinha com etiquetas. A gente pode criar uma caixa, colocar a etiqueta nome nela e guardar lá dentro o texto aluno. Ou criar outra caixa com a etiqueta nota e guardar o número 8.75. São essas caixinhas que dão memória para o nosso programa, permitindo que ele guarde e use as informações quando precisar. Beleza, guardar informação é legal, mas um programa fica útil de verdade quando ele consegue tomar decisões. Ele precisa olhar para uma situação e escolher o que fazer, qual caminho seguir. E é exatamente aí que entram as estruturas que a gente chama de condicionais. E a gente faz isso o tempo todo na vida real, né? Pensa num semáforo. A lógica é: se o sinal está verde, a gente segue. Se não, a gente para. Em Python é a mesma coisa, só que com as palavras if e else. Se uma condição for verdade, o código faz uma coisa. Se não, ele faz outra. É basicamente o cérebro do nosso programa. Então, lembra daquela conversa de automatizar as tarefas chatas? Pois é aqui que a mágica acontece de verdade. Em vez de ter que escrever o mesmo pedaço de código 1 milhão de vezes, a gente usa uma coisa chamada laços, ou loops, para deixar o programa trabalhando sozinho, no piloto automático. E a gente tem basicamente dois tipos de piloto automático. O primeiro é o loop for. Ele é perfeito para quando se tem uma lista de coisas, tipo uma lista de nomes, e se quer fazer a mesma ação com cada um deles, um por um.
O outro é o loop while. Esse aí fica repetindo uma tarefa enquanto uma condição for verdadeira. Pensa no alarme de celular, que fica tocando até a gente ir lá e desligar. Então, o ponto é o seguinte: esses são os pilares. As variáveis, para guardar dados, as condicionais, para tomar decisões, e os loops, para repetir tarefas. Cada um desses é um bloco de construção fundamental, e é juntando esses blocos que a gente começa a construir soluções cada vez mais poderosas. Ok, mas conforme nossos programas vão ficando maiores, a gente não quer ficar repetindo o mesmo código toda hora, né? Seria um caos. A solução para isso é genial. A gente empacota pedaços de código em ferramentas que podem ser usadas de novo e de novo. Em programação, a gente chama essas ferramentas de funções. E a melhor forma de pensar nisso é como uma receita de bolo. Você escreve a receita uma vez, com todos os passos certinhos, né? Por exemplo, uma função para calcular a média de notas. Depois disso, toda vez que for preciso calcular uma média, é só chamar a receita. Não precisa escrever tudo de novo. É tudo sobre ser mais eficiente e organizado. E agora, para fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos construir uma aplicaçãozinha de verdade, uma calculadora de média. Olha só como tudo se encaixa. Primeiro, a gente pega as notas, usando um comando chamado input. Depois, a gente usa aquela nossa receita, a nossa função, para calcular a média. Aí, com o if e o else, a gente decide se a pessoa foi aprovada ou não. E por último, com o bom e velho print, a gente mostra o resultado na tela, aprovado ou reprovado. E é isso. No fim do dia, programar é basicamente o que a gente viu. É pegar esses blocos de construção, variáveis, condicionais, funções, e combinar eles de jeitos criativos para resolver problemas do mundo real. Cada conceito é uma pecinha do quebra-cabeça. Juntas, elas montam a solução completa. Aquele "Olá, mundo" foi só o primeiro oi. Agora que as ferramentas básicas, as palavras e a gramática dessa nova língua estão na mão, a pergunta de verdade é outra. O que vai ser construído com isso? Que ideia vai sair do papel? Que problema vai ser resolvido? A página está em branco, esperando o seu código para começar uma nova história.